Sim, foi dormir tarde, ficou no computador. Tem que se arrumar pro colégio. Sim, deixa eu dormir mais um pouco, por favor. Sem preguiça, sai do cobertor. Tu chega de moleza, vai se arrumar. Hoje vai ter prova, tem que estudar. E pensa que ainda tá no meio do curso. Oh yes, já estudei tudinho, eu vou arrasar. O seu boletim eu vou querer olhar. Não precisa, mãe, eu tirei 10 em tudo. De castigo, filho, tu tira, você já fica de castigo. O seu videogame vai ficar comigo. Aí você recupere e eu treinar tudo. De castigo. Prometo que esse ano amanhã não repito. Pega o controle aqui e vem jogar comigo. Chega de pensar que eu sou seu filho querido. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. Obrigado a você presente em nossas lives matutinas. Estamos inaugurando uma nova fase de fazer live, um novo jeito, não é isso? Lembrando que estamos vivendo o tempo comum na liturgia católica e estamos aí vivendo ainda o tempo da pandemia. Quem pensa que a pandemia acabou está equivocado. A pandemia continua acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Algumas pessoas aí apelando para as críticas, um movimento que faz críticas religiosas, seja por motivo de escândalos diversos que acontecem em todos os grupos religiosos. A gente vive um momento muito complicado, mas isso não pode desanimar, isso não pode deixar a gente fora do contexto de viver a fé. O evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13, fala das virgens prudentes. A gente, quando pega o contexto desse evangelho, a gente pensa claramente nas virgens prudentes, a gente pensa como é que seria isso. Era comum, na época antiga, o rei, o príncipe, ele, quando ele vinha na cidade, as mulheres se apresentarem para ele e se apresentar de verdade para que ele pudesse escolher algumas que seriam suas esposas. E nesse sentido que Jesus vem contar a história. Ontem, Jesus colocou para a gente a parábola do servo, do mau servo, né, do mau administrador, que espancava, que cuidava mal, que explodia, que causava problemas, somente problemas para a comunidade. E hoje Jesus fala da importância da vigilância. Nós, às vezes, queremos porque queremos fazer a nossa vontade, queremos porque queremos cumprir os nossos desejos. E aí, Jesus deixa bem claro hoje que é preciso se manter firme. Não tem como você que é cristão ficar pela metade. A gente, às vezes, fica pensando como que seria essa tal de vigilância. A gente fala dessas virgens que carregam óleos, né, para manter os seus lampiões acesos. A gente fala dessas virgens e perguntando quem são essas virgens, quem são essas meninas, essas mulheres que estão lá. A gente pode tentar interpretar como quiser. E que tipo de óleo é esse que faltou para algumas? Que tipo de óleo é esse que distrai? Entramos no capítulo 25, a gente está lendo o Evangelho de Mateus nesse ano, e nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus traz para nós essa vertente. A boa nova do reino, o Evangelho de hoje, ele traz para nós uma análise. Iniciamos o Evangelho de Mateus no Sermão Escatológico, no capítulo 25, iniciamos com a importância da vigilância. Não é porque esse ou aquele religioso deu mau exemplo, seja ele em nossas realidades diversas, ou seja a nível nacional, a nível universal, que nós vamos ficar nesse sentido de caminhar apenas. Até aqui a internet falha, tá vendo? Eu paro aqui para não usar mais o carro, porque fica no carro, o carro até aqui falha também, falha da internet. Mas a gente ainda se questiona sobre nossas escolhas. Que tipo de vigilância nós estamos fazendo?
Às vezes nós ficamos preocupados em dizer o que o outro pode, o que o outro não pode, o que o outro deve, o que o outro não deve, quando, na verdade, a gente está preocupado em estar dando testemunho coerente da Boa Nova. Olhando para a realidade ainda, da nossa realidade brasileira, onde uns e outros acham que usar religião para fins políticos e usar a família errada. Outro dia recebi um telefonema de uma pessoa perguntando se eu podia ir para um encontro lá, para um café da manhã com oração para um candidato a vereador, se eu faria presente. Eu não aceitei, porque é muito comum a gente ficar vendo essa mania que tem de tentar cooptar, tentar usar o ambiente religioso para beneficiar politicamente. Nesse tempo de eleições que está chegando, nós estamos vivendo de forma assim, muito estranha, desculpe, uma conversão de alguns políticos. Foi isso que aconteceu na última eleição. Eis os exemplos de alguns deputados pastores, eis exemplo de alguns deputados líderes católicos, pelo menos é uma minoria, mas tem. O uso indevido da fé. Talvez, Francisco Rufino fala de uma das frases que ele usou nos encontros que nós tivemos, ele fala em matar o batismo. Talvez você, quando fala das virgens, que estão lá esperando a visita do rei para poder entrar para a comitiva, para poder fazer parte do banquete, talvez nós matemos nosso batismo quando deixamos cooptar pelas propostas, umas propostas cegas que falam assim, olha, tem que ser contra o aborto, temos que ser contra o aborto, mas também devemos ser contra a pena de morte. A boa nova do reino, o evangelho que nós queremos seguir, o evangelho que nós devemos seguir, é o evangelho que nos leva a concluir que temos que ser contra o aborto, ponto final. Também devemos ser contra a pena de morte. E qualquer tipo de violência, qualquer tipo de poder que venha ferir o povo. Aí entra a máxima de Pedro Caldadáliga. Pedro Caldadáliga, bispo católico, dizia, sempre fique ao lado dos pobres. A gente, quando fala em ficar ao lado dos pobres, alguns tendem a dizer que isso é comunismo, alguns tendem a dizer que isso é movimento socialista, quando na verdade a proposta de Jesus sempre foi estar ao lado dos pobres, dos excluídos, dos abandonados. O evangelho de hoje ainda traz para nós a certeza que não adianta você fazer parte da comunidade, que você está vivendo na comunidade, se não tiver a fé acesa, se não tiver o testemunho coerente, se descuidar. Às vezes nós nos descuidamos da fé, às vezes nós ficamos com atitudes incoerentes com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos. É muito comum, às vezes, nós estarmos na comunidade apenas por rito social, quando, na verdade, a nossa obrigação como comunidade é dar vivência, é dar testemunho, é ser parte desse povo, dando atenção e vivendo de verdade como verdadeiro cristão. Jesus hoje, iniciando o capítulo 25, traz para nós essa necessidade de vigilância, a necessidade de estar coerente com a nossa fé. Por isso, no final do evangelho de hoje, Jesus fala que as virgens bateram na porta pedindo, abre a porta, e o rei dizia, olha, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. Quando nós falamos isso, eu lembro de algumas histórias, e a gente lembra uma vez um padre amigo nosso contando que ele estava numa catedral aqui do Rio de Janeiro e resolveu contemplar a catedral, resolveu olhar a catedral, ver a catedral como estava, e aí começou a olhar os detalhes da catedral. Alguém falou, padre fulano, que bom o senhor está aqui. Outra vez nós estávamos em Teresópolis, num encontro, eu e mais um amigo, e de repente chegou uma pessoa e falou assim, oi, o senhor não é o avô da fulana? O avô da ciclana, eu vou falar o nome da pessoa, não vai ter problema para mim. Meu amigo Gladstone Moisés Arantes, né, meu irmão, e nós estávamos lá em Teresópolis, eu e ele, num passeio, precisávamos conversar, eu estava numa fase muito ruim, estava um pouco triste, a vida às vezes acontece isso, e ele passou lá em casa e falou, vamos dar uma volta. Aí pegou o carro lá em casa, pegou de carro lá em casa, vamos ali rapidinho. Aí saímos de carro, fomos em Teresópolis, dar uma passeada. Chegamos em Teresópolis, paramos numa cachoeira linda que tem lá na Serra dos Órgãos, e aí estamos lá na cachoeira, eu e ele, nadando, um monte de gente. Aí chegou uma pessoa assim, o senhor não é avô da Betina? Às vezes nós queremos
achamos que estamos escondidos. O Evangelho de hoje traz para nós que a necessidade de estarmos coerentes com a nossa vida. Ainda tem São Paulo Apóstolo falando que é preciso estar presente. Aí você entra em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, quando você traz para nós essa realidade. E se você pegar Mateus capítulo 5, quando diz que nós somos a luz do mundo, a nossa obrigação de iluminar. E falando em iluminação, eu peço ainda, e vou parar por aqui, agradeço a você que está conosco aí, pelo nosso YouTube, pela nossa Facebook, pelo Instagram, pela rede social, que nos segue, agradecemos, dê like, dislike, faça o que você achar melhor. Lembrando, estamos numa pandemia, não esqueça disso. Continuemos com nossas medidas de segurança, lavemos nossas mãos, não como Pilatos, mas lavemos nossas mãos para poder evitar o coronavírus. Usemos álcool em gel se não tem água. Agradecemos sempre aos profissionais de saúde, os amigos da saúde, que sempre estão se colocando na ponta de lança, no risco para ele e para a família, para poder servir melhor a sociedade. Diante de uma realidade do Rio de Janeiro, onde nós não temos de verdade isso, nós não temos um governo, desculpem, mas eu tenho que falar, um governo que de fato nos ajude a viver essa realidade. Hospitais de campanhas que foram inaugurados, que não foram inaugurados e desmontados. É uma realidade. Não tem como não dizer, não tem como não falar. Mas lembrando disso, agradecendo a você por nossa saúde, muito obrigado. E falando em saúde, continue as suas orações, continue as suas preces. Estamos ainda rezando pelo nosso irmão diácono José Geraldo Breguns. Eu peço a você que nos escuta, você que nos vê, você que está em casa, você que está no carro, você que está conosco aí, coloque a intenção hoje e sempre. Hoje, às 20 horas, como foi feito na outra vez, semana passada, iremos fazer 1 minuto de prece pelo nosso irmão diácono José Geraldo Breguns. Então você que está em casa aí, você que está na rua, lembrando que é 1 minuto. Não precisa de live, não precisa de vídeo, é você parar 1 minuto às 8 da noite, fazer uma grande corrente de fé e oração pela saúde do nosso irmão diácono José Geraldo Breguns e também por todas as vítimas e todas as pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de violência, qualquer tipo de maldade pelo sistema que aí está. Lembrando os senhores e as senhoras que é importante, uma das armas que nós temos é a oração. Uma das chamas que mantém, uma das formas de manter a chama acesa é manter o contexto de oração para poder viver melhor o reino de Deus. Deus abençoe, nos ajude. Obrigado a você. Eu estou olhando com o relógio aqui, ó. Estou sem relógio hoje. Obrigado a você pela presença, pela amizade. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Dê like, dislike, comente. Obrigado a você. Se inscreva no nosso canal. Seja membro. Obrigado. Bom dia. Chorei na chegada, isso acabou comigo. Eu vou ficar daqui te olhando.